E no dia de hoje, dentro do CT Parque Gigante, a gente teve algumas informações muito interessantes por parte do Internacional nessa reapresentação que o técnico Eduardo Cudê fez. Primeiro, uma mudança na logística para esse Campeonato Gaúcho que eu quero explicar no vídeo de hoje, e também sobre várias atualizações sobre o departamento médico do Internacional, todas muito boas, e também sobre um jogador que foi novamente reintegrado, o caso de Tauelar. Além disso, também quero te repercutir um pouco mais sobre a informação do interesse do Vasco na contratação de Pedro Henrique e o que o Inter pensa sobre essa negociação e o que o próprio Vasco pensa nessa possibilidade de comprar um atacante de 33 anos do Inter. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente sobre essa situação do departamento médico do Inter. O Inter que se reapresentou hoje no CT Parque Gigante às 9h30 da manhã, na primeira atividade antes do jogo contra a equipe do Santa Cruz na próxima quarta-feira. O Santa Cruz que demitiu ontem o seu treinador após a derrota por 2-0 para o Brasil de Pelotas. O que eu quero te explicar nesse momento é exatamente sobre algumas atualizações do departamento médico do Inter. A primeira é sobre Igor Gomes, que já foi liberado junto com Matheus Dias. E esses dois jogadores têm a possibilidade de serem já relacionados para o jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Santa Cruz. A outra boa notícia é de Rocher, que voltou a treinar com os demais goleiros, porém com uma curiosidade. Ele não estava fazendo movimentos onde ele tinha que fazer, por exemplo, caídas, né? Onde ele, por exemplo, tinha que se jogar para fazer defesa. Estava apenas fazendo alguns movimentos de goleiro parado, realmente para não perder o ritmo de jogo. O Inter que trabalha com a ideia de ter o Rocher a partir do jogo dia 25, que é o próximo clássico Grenal. Uma outra situação também que a gente percebeu no treino de hoje, desta segunda-feira, é sobre Tauelar, o jogador que foi novamente reintegrado. O técnico Eduardo Cudê deu uma nova chance para o Tauelar. O Tauelar que se reapresentou no começo da temporada com 4 quilos acima do peso. Ele foi colocado para ser treinado em Alvorada e chegou inclusive a estar fora dos planos do Internacional, e o Inter esperando alguma proposta chegar para liberar o jogador. Porém, depois desse início de Campeonato Gaúcho, onde o Cudê precisa de um lateral esquerdo e quando não conta com o René, está tendo que improvisar o Carlos Depena, e o Cudê quer colocar novamente o Depena na linha de meio campo, e é isso que o Cudê, por exemplo, quer fazer já nessa próxima quarta-feira, o Cudê optou por reintegrar o Tauelar, dar uma última chance para o jogador de 19 anos. Todo mundo sabe que o Tauelar tem muita qualidade. Ninguém questiona a qualidade do Tauelara, foi sempre muito bem na base, sempre muito bem na seleção de base. Mas é um jogador que sempre faltou comprometimento. O Cudê que chegou a colocar ele de stand-by lá no ano passado, depois daquela derrota no estádio Beira-Rio por 2-1 para o Cuiabá, quando ele errou lá o lance do segundo gol e o Cuiabá foi lá e fez o gol em cima do Internacional. E agora ele está ganhando essa nova chance, e possivelmente a última que ele terá, ele que tem essa grande possibilidade de ser relacionado já no jogo dessa próxima quarta-feira. E aí a gente já deve ver algumas novidades, como por exemplo, possivelmente o Rômulo fazendo uma dupla de volantes com o Matheus Dias a princípio. Podemos ver o Depena novamente aberto de um lado e aí o Johan aberto de um outro. Um ataque com Luca e também Lucas Alário, também é algo que não está descartado. Hugo Malo na lateral direita, que é um jogador que voltou a treinar hoje também. O Igor Gomes novamente a zaga fazendo uma dupla com o Robert Renan ou até mesmo com o Gabriel Mercado. E na lateral esquerda, essa possibilidade de Tauelar, um time reserva bem diferente do que, por exemplo, aquele que já perdeu por 2-1 para o Guarani. Tu vai me perguntar, bom, por que o Inter está colocando o time reserva? Por que o Inter não coloca os titulares de uma vez? Primeiro que a resposta está muito clara. Diversos clubes do futebol brasileiro já vêm tendo essa resposta. Primeiro que o Inter só teve 10 dias de pré-temporada. São 5 jogos em 14 dias. E o resultado já foi muito prático. Grêmio perdendo o Soteldo por 2 meses, Palmeiras perdendo o Bruno Rodrigues por 6 meses, o Vasco perdendo seus 2 principais meio-campistas, o Jair e também Paulinho Paula, por 6 meses. Além disso, outros clubes também, o Cruzeiro perdeu o Gabriel Veron por no mínimo também 6 meses. E é o que vem acontecendo. O Grêmio agora voltou a perder o Cuiabano, o Inter já tinha perdido o Ivan. O certo é que esse início de temporada é muito drástico.
E o Inter não quer correr o risco de, por exemplo, perder um Wanderson, romper o ligamento de um Wanderson num jogo que não vale nada, por exemplo, numa quarta-feira contra o Santa Cruz. O Inter não quer correr esse risco. O Inter não quer correr o risco que o Alan Patrick rompa o ligamento, por exemplo, num jogo de quarta-feira contra o Santa Cruz. Por isso que o Inter não está colocando jogadores a nível extremo, principalmente em gramados ruins, como é o caso do Santa Cruz, e no fim de semana é o caso, por exemplo, do São José, que esse é o principal dos casos, que é naquele gramado sintético, que aí sim o Cudê certamente vai colocar o principal time reserva que vai ter à disposição para não ter que, por exemplo, colocar os principais jogadores para jogar naquele suposto gramado. O certo é que o Inter está adotando essa estratégia para correr o risco de não perder nenhum jogador nesse Campeonato Gaúcho, ao contrário de outros clubes do Campeonato Brasileiro que vêm sofrendo muito com essa situação, inclusive perdendo já seus principais jogadores nesse início de temporada. Outra informação também que eu quero te trazer é sobre Pedro Henrique, tá? Pedro Henrique, que eu te falei que tem essa possibilidade do Vasco da Gama, o Vasco da Gama que está muito perto de anunciar a contratação do Breno Lopes, que é aquele atacante que era do Palmeiras, não sei se vocês lembram, era inclusive do Juventude foi Palmeiras, fez o gol da final da Libertadores que fez eles serem campeões em 2021 contra o Santos por 1-0, e eles estão muito próximos de anunciar esse ponta. Mas eles também mantêm o interesse na contratação por parte do Pedro Henrique. O Inter não se opõe a essa negociação, pelo contrário, o Inter está disposto, mas o Inter quer uma compensação financeira. Se for por empréstimo, que pague algo que o Inter, por exemplo, pagou quando comprou ele. Segunda coisa, se for comprar o Pedro Henrique, o Inter também não se nega a vender o Pedro Henrique, mas por um valor que o Inter acha interessante. Inclusive o Inter gostaria de poder se desfazer do Pedro Henrique, que é um salário muito importante na folha salarial. A gente está falando de um salário aí de um atleta que ganha 500 mil por mês. É um salário muito importante para o Inter dentro dessa folha. E podendo se desfazer do Pedro Henrique, o Inter pode ir ao mercado, por exemplo, para trazer uma reposição que vem trazendo maior resultado que é hoje o Pedro Henrique para o Internacional. Então é algo que também vem sendo debatido nesse momento dentro dos bastidores do Inter, essa possibilidade realmente de negociação por parte do atacante do camisa 28. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é sobre um jogador que segue afastado no Inter, que é o Thiago Guti, zagueiro que tinha voltado de empréstimo do Independiente Del Valle do Equador, um jogador que também voltou da pré-temporada acima do peso, assim como o Tauan Lara, foi em Alvorada também para treinar de maneira separada junto com o lateral esquerdo, e agora nessa semana, com o Tauan Lara voltando ao profissional, também tinha uma expectativa que o Thiago Guti, por exemplo, poderia também ser voltado ali para o CT Parque Gigante. Ele que é um zagueiro destro e daqui a pouco pode inclusive fazer algum tipo de função por parte do técnico Eduardo Cudê, mas não, esse realmente é um jogador que está fora dos planos do Internacional. O Inter está só aguardando o Thiago Guti achar um novo clube para poder emprestar, mas esse é um atleta que não fica por decorrer da temporada no Inter, ao contrário, por exemplo, do lateral esquerdo Tauan Lara, que onde o Inter ainda encontra muita dificuldade no mercado em achar um lateral esquerdo, e por isso nesse Campeonato Gaúcho está dando uma nova oportunidade ao Tauan para tentar reencontrar o seu bom futebol, algo que, por exemplo, ele conseguiu fazer nas categorias de base, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!